Depois que Gênesis 10 nos explicou a origem de todos os povos, a partir dos filhos de Noé que repovoaram a terra, agora Gênesis 11, ele nos diz que essa descendência, partindo do Oriente, chegou à planície de Sinear e habitaram ali. Sinear é o mesmo território que mais tarde ficaria conhecido como Babilônia. E é ali que eles têm a ideia de edificar uma cidade e construir uma torre cujo cume tocasse no céu. O capítulo ainda nos explica a motivação deles. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. É importante lembrar que Deus havia ordenado à descendência de Noé que eles deveriam se espalhar sobre a terra. Lá em Gênesis 9, verso 7, ele disse: Mas vós frutificai-vos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Esses homens queriam exatamente o oposto. Buscando fama para si, eles disseram que queriam fazer um nome, querendo fazer esse nome conhecido, eles decidiram construir uma torre que chegasse até o céu e que eles não se espalhassem sobre a terra. O céu era uma referência ao local da habitação de Deus. E o seu intuito era um desafio à autoridade do Criador. Não era simplesmente alcançar um lugar entre as nuvens, mas é realmente um desafio a Deus. Deus sabia que se uma porção tão grande da humanidade se aglomerasse tão cedo, a maldade do homem sobre o seu próximo ia se multiplicar grandemente de novo, como tinha acontecido antes do dilúvio. É por isso que Gênesis 11 explica que Deus resolveu visitá-los a fim de ver o que o homem estava fazendo. Essa é uma expressão humana para mostrar Deus interagindo, né? Deus atuando no meio das ações humanas. E aí chega a seguinte conclusão o Senhor depois da visita: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Está no verso 6. A gente precisa lembrar que antes do dilúvio, Deus viu, Gênesis 6, verso 5, de que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, o nível de iniquidade dos pré-diluvianos tornou-se insuportável por todo o mal que eles praticavam uns contra os outros. E se fosse permitido aos homens de Sinear seguir o seu intento para alcançar fama, aglomerados e dominando uns sobre os outros, então a maldade do homem chegaria àquele nível diante do dilúvio. É assim que Deus decide agora intervir para espalhar o homem sobre a terra. E o método usado por Deus foi confundindo a comunicação deles. Diz o seguinte, o verso 7 da decisão do Senhor: Desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. E então nos mostra qual foi o resultado, verso 8. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Esse era o propósito original, que o homem habitasse povoando a terra sobre ela, não que um dominasse sobre o outro em um lugar só apinhado, né? Então, por Deus ter confundido a linguagem dos homens em Sinear, aí explica o verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. A palavra Babel, ou Babilônia, como ficou conhecido mais tarde esse território, significa confusão. E a partir de Gênesis 11 até o livro de Apocalipse agora, Babilônia, ela vai se tornar um importante símbolo do intento humano em desafio contra Deus. Nas Escrituras, Babilônia é um símbolo que representa o reino do homem contra o reino de Deus. Como a gente vê aqui, muitas vezes a misericórdia de Deus ela intervém sobre a humanidade a fim de conter o avanço da nossa maldade. E nas profecias mais importantes da Bíblia para os últimos dias, especialmente nós vemos lá no livro de Daniel e de Apocalipse, Babilônia ela reaparece como sendo esse reino humano que desafia o reino de Deus. Mas tanto o Apocalipse quanto Daniel e os outros livros proféticos, quando usam o símbolo de Babilônia, mostram que esse reino será desfeito para que no lugar de Babel, ou seja, da confusão humana, o Criador possa restabelecer a ordem de paz para a qual criou o homem. Assim como em Gênesis 11, Deus nos revelou nas profecias em que Babilônia aparece como símbolo que o intento do ser humano contra Deus não vai prosperar. Bom, a segunda metade do capítulo retoma a descendência de um dos filhos de Noé, Sem.
Acrescentando detalhes do tempo de vida de cada um dos primogênitos da descendência de Sem, nós vamos seguindo até que somos finalmente apresentados a um homem chamado Terá, ou Tera, a depender da versão. Esse homem foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Mas Harã é explicado no capítulo que ele acabou morrendo precocemente em Ur dos Caldeus, ainda na Babilônia, deixando um filho chamado Ló. E agora a gente chega a um ponto muito importante na narrativa das Escrituras do Antigo Testamento, porque Abrão, filho de Terá, vai ser o homem escolhido por Deus para fazer uma aliança com ele e dar origem ao seu povo, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Abrão se tornaria patriarca e o originador das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Os 3, cristãos, muçulmanos e judeus, partem da mesma crença de que Deus escolheu Abrão para fazer uma aliança com ele e então dar origem ao seu povo. E é por isso também que a região escolhida por Deus para Abrão habitar se tornaria tão importante, porque ali Deus teria se manifestado a ele. Essa região foi motivo de conflitos religiosos ao longo de toda a história e ainda é nos dias de hoje. E uma curiosidade muito interessante é que Gênesis 11 nos diz que mesmo antes de Abrão, seu pai Terá foi quem teve a iniciativa de partir com a sua família para ir lá viver em Canaã. Diz aqui o verso 31, tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, a mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Só que o capítulo não explica, mas por alguma razão que não foi revelada, Terá acabou parando no caminho, e ele passou a morar na terra de Harã e não chegou a Canaã como ele tinha proposto inicialmente. Agora nós temos Abrão, Naor e Ló, que era sobrinho deles, né, já que o pai havia morrido. Eles estão morando em Harã depois da morte de Terá. É com esse cenário que a gente vai encontrar no próximo capítulo um dos chamados mais importantes feitos por Deus a um ser humano. Como a gente vai ver em Gênesis 12, que é um capítulo essencial no plano de Deus para a salvação da humanidade, Abrão seria o instrumento escolhido por Deus para realizar esse grande propósito.